Estudo Bíblico 1 Pedro 2, versos 1 a 10. Verso 1. Uma vez que os leitores de Pedro haviam recebido a palavra de que a salvação dos últimos dias havia chegado, eles não deveriam mais ser como as pessoas que seguiam os caminhos do mundo ímpio com valores tão diferentes dos valores do reino de Deus. Versos 2 e 3. Pedro forma uma imagem da regeneração, mostrando que a mesma fome do recém-nascido deveria ser a nossa fome espiritual. E do mesmo jeito que o bebê berra sua fome, deveríamos também berrar a nossa. O desejo ardente por leite espiritual indica a pertinência e a suficiência do puro ensinamento cristão encontrado na Palavra de Deus. A total salvação é o objetivo do crescimento e da maturidade do cristão. A maturidade é medida pela semelhança com Cristo. Versos 4 e 5. Tendo encorajado seus leitores a amadurecerem na fé, Pedro traçou um retrato metafórico de como deveria ser a vida de cada um. Pedro os incentivou a viverem como um templo e um sacerdócio. Os cristãos devem se aproximar de Cristo com a intenção de permanecerem próximos e desfrutarem do companheirismo pessoal. A imagem da rocha, pedra, no Antigo Testamento é comum e é aplicada por Jesus a si mesmo, Mateus 21, 42. Como o contexto deixa claro que a pedra que vive indica que ela representa uma pessoa, Cristo. Verso 5. Pedro desenvolveu mais a metáfora da pedra-rocha ao descrever as pedras que formam um edifício. Ao falar das pedras que vivem, ele novamente revelou que estava falando sobre pessoas. Os cristãos devem ver a si mesmos juntos, formando um templo de adoração a Deus. A casa espiritual é a casa do Espírito. O pano de fundo do simbolismo é o templo do Antigo Testamento como local de habitação de Deus. A igreja na qual o Espírito habita é o verdadeiro templo de Deus. 2 Coríntios 6, versos 16 a 18. Todo verdadeiro cristão é um sacerdote no sentido de ter acesso igual e imediato a Deus, de servi-lo pessoalmente, de interceder pelos outros e de levar outros a receberem um sacrifício definitivo a Deus, Jesus Cristo. Os sacerdotes cuidavam da habitação de Deus, do templo, tendo todas essas atribuições. Nós hoje, como sacerdotes, temos que cuidar desse templo, dessa habitação do Espírito de Deus, tendo também todas as atribuições dos sacerdotes antigos. O que seriam sacrifícios espirituais? O sacrifício expiatório de Jesus na cruz cumpriu o sistema sacrificial do Antigo Testamento, tornando obsoletas as práticas antigas. Porém, o sacrifício, que é a resposta agradecida de um povo redimido, permanece. Esse sacrifício é visto tanto na adoração do cristão como na sua maneira de viver e de renunciar às coisas do mundo. O sacerdócio de todos os cristãos depende do eterno sumo sacerdócio de Cristo, por meio de seu sacrifício, de uma vez por todas e contínua intercessão. Os cristãos e seus sacrifícios são aceitáveis a Deus. Hebreus 7, versos 25 a 27 e 13, versos 15 e 16. Pedro faz uma analogia onde os crentes são como pedras que constituem um edifício vivo, a igreja. A pedra que vive é Cristo, a parte mais importante do edifício. Como sacerdotes na casa espiritual de Deus, o sacrifício que oferecemos a Deus somos nós mesmos. No verso 6, Pedro referiu-se a Isaías 28:16, passagem em que o profeta falou sobre Deus reconstruindo seu povo como um edifício após o exílio. Era apropriado que Pedro aplicasse esse verso à igreja, uma vez que Deus reconstruiu seu povo como igreja após o exílio do pecado. A pedra angular, parte da fundação, definia a forma e a estrutura do edifício. A pedra principal
literalmente cabeça da esquina, também se referia a uma pedra da fundação, mas aqui se referia à peça mais alta, o toque de acabamento. Do princípio ao fim, a igreja está edificada sobre Jesus. A pedra angular era uma grande pedra colocada para a fundação de um lugar onde duas paredes seriam construídas juntas. Ela tinha uma importância particular para a estabilidade de toda a construção. A fundação da igreja é edificada por meio dos profetas e apóstolos, aos quais permaneciam juntos pela principal pedra angular, Cristo. Efésios 2:20. No verso 7, Pedro recorreu ao Salmo 118:22, onde há referência sobre o rei de Israel que era exaltado por Deus, enquanto outros o desdenhavam. E no verso 8, Pedro se referiu a Isaías 8:14, uma passagem em que Deus retrata a si mesmo como uma rocha que faz com que os ímpios em Israel tropecem. Os incrédulos tropeçam sobre a própria esperança da salvação eterna, isto é, Jesus Cristo, que é o Verbo, a Palavra. Esse versículo ensina tanto a sabedoria de Deus quanto a responsabilidade humana. As pessoas são condenadas porque são desobedientes, tropeçam, mas a soberania de Deus está presente sobre todos os acontecimentos. Verso 9. Os cristãos não são apenas pedras vivas num templo para Deus, mas também são os sacerdotes que servem nesse templo. O louvor de Deus é a razão pela qual os cristãos são chamados a serem sacerdotes. Os cristãos adoram a Deus e testemunham às nações mediante os seus louvores. No verso 10, Pedro continua a aplicar à igreja passagens do Antigo Testamento que tratam de Israel, recorrendo às passagens de Oséias 1, versos 6 e 9, antes não eres povo, 1, verso 10 e 2, verso 23, tu és meu povo. Essas foram as profecias da aceitação de Israel por Deus depois de tê-la rejeitado e enviado para o exílio. Tanto Pedro como Paulo, em Romanos 9, 25 e 26, viram paralelos entre a aceitação de Israel após o exílio e a incorporação dos gentios ao reino de Deus. Para os judeus tornarem-se não meu povo, era ter a situação dos gentios aos olhos de Deus. Versos 11 a 25. Relacionamentos sociais. Pedro focalizou a maneira como a salvação em Cristo deve influenciar o comportamento e a atitude dos cristãos numa variedade de relacionamentos sociais. Ele mencionou o mundo em geral, versos 11 e 12, as autoridades, versos 13 a 17, os relacionamentos familiares, capítulo 2, versos 18 e 3, verso 7, e no capítulo 3 ele faz um resumo de tudo isso. Verso 11. Os desejos do corpo não são errados em si, mas são corrompidos pela natureza pecaminosa do homem. A expressão paixões carnais inclui mais do que desejos eróticos e refere-se aos desejos da nossa natureza caída. E quando Pedro usa as palavras peregrinos e forasteiros, ele está ilustrando como os crentes vivem de modo temporário no mundo, lugar que não é o seu lar. A pátria do crente está nos céus. Verso 12. Entre as acusações contra os cristãos daquela época estavam as seguintes: as de que eles eram desleais ao imperador, João 19:12, que propagavam costumes ilegais, Atos 16, versos 16 a 21, que difamavam os deuses, Atos 19, 23 a 27, e que desafiavam as autoridades, Atos 17, verso 7. Hoje não é muito diferente nos países onde a igreja é perseguida. A visitação de Deus aproxima-se, seja para castigar ou para perdoar. Versos 13 a 15.
Pedro enfatizou a submissão e obediência que o cristão deve ter às autoridades, desde que não entre em atrito com a autoridade de Deus. Atos 5:29. Pedro introduz o conceito de que quando o crente é submisso às autoridades, deve fazê-lo por causa do Senhor, para não envergonhar o seu nome. Submissão aos outros é em si mesmo serviço para Cristo. Efésios 6, versos 7 e 8. A submissão não significa uma negação da liberdade cristã, mas ela é de fato o ato de pessoas livres. Verso 16. A liberdade do cristão não deve ser usada como licença para pecar, e sim para dizer não às coisas que desagradam a Deus. O verso 17 exorta o crente a reconhecer o valor de cada pessoa como um portador da imagem de Deus e para respeitar todos os que ocupam posição de autoridade. Versos 18 e 19. Os ensinos sobre a igualdade de servos e livres e a defesa bíblica em relação ao pobre e oprimido, enfatizando a dignidade da raça humana, serviu para enfraquecer a instituição da escravatura como era desenvolvida no mundo ocidental e levou ao fim dela por meio da legislação civil. Verso 20. Suportar o sofrimento é uma parte do chamado dos cristãos nessa vida, assim como era parte do chamado de Jesus. Esse chamado ao sofrimento e à perseverança é baseado na experiência e no exemplo de Jesus, no sentido de que os cristãos estão unidos a Ele tanto no sofrimento quanto na ressurreição. Versos 21 a 24. O exemplo de Cristo fornece um padrão de como cada cristão deve entender a sua própria vida. Cristo é mais do que um exemplo. Ele é quem carrega os pecados. Como sacrifício perfeito, Jesus sofreu a maldição do pecado, aceitou o castigo que os nossos pecados mereciam e forneceu o perdão e a liberdade da servidão do pecado. O exemplo de Cristo fornece-nos um padrão de vida, portanto, devemos seguir seus passos numa vida irrepreensível, evitar a autodefesa e a vingança e confiar na providência soberana de Deus. Os méritos de Jesus nos fazem louvá-lo por seu sofrimento substitutivo, seu pagamento da penalidade da nossa culpa e sua posição de pastor e bispo de nossas almas. Verso 25. Conversão significa o fim do inútil vaguear e submissão ao bom pastor que reúne as ovelhas desgarradas do rebanho de Deus.